Amados, mais uma vez, boa noite. Graça e a paz, paz do Senhor. Como Jesus é lindo, amados. Quantos concordam que Jesus é lindo? Amém? Amados, nada se compara à sua presença. Nada se compara, amados, quando a gente entra na adoração e nós não temos um tempo para acabar. Porque o Senhor é digno, amados, de todo o nosso tempo, de toda a adoração. Os anjos cantam de dia e de noite, santo, santo, santo. Mas o Senhor quer ouvir a nossa adoração, amados. Porque você tem escolha, amados. Isso faz toda a diferença. Você escolhe se você o adora ou não. Amém? Você não é um robozinho, amados. Você não é um robô. Você pode entrar pelas portas da igreja, amados, e você pode simplesmente ficar apático. Ou você pode dizer para Jesus: Senhor, eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, mas Senhor, eu te adoro, Paizinho, porque o justo viverá pela fé e não pelo que sente. Então eu vou te adorar ainda que eu não sinta, Pai, porque eu compreendo quem Tu és na minha vida. Amados, eu tenho experimentado isso tanto. E muitas vezes você começa a adorar o Senhor não sentindo nada, e depois, amados, o Senhor começa a transbordar. Ele derrama no teu espírito, transborda para a tua alma e transborda para a tua carne. Daqui a pouco você está tremilicando lá, amados. E sempre tem alguém julgando, né? Não sei não, hein? Amados, imagine o Deus Todo-Poderoso derramando dentro de nós. Nunca tenha medo, amados, das coisas espirituais. Não tenha medo das coisas espirituais. Porque se você falar para mim: não, pastor, eu tenho um pouco de receio com as coisas espirituais, eu vou dizer para você assim: cara, eu não sei o que você está fazendo então na igreja. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí Ele envia quem? O seu Espírito Santo, amados. O seu Espírito Santo não vem sozinho. Ele traz os seus dons espirituais. 9 dons espirituais, amados, que Ele quer repartir com a igreja. Ferramentas, amados, para que a igreja tenha poder na terra. E aí alguém vem dizer assim: não, pastor, eu tenho um pouco de cuidado com essas coisas espirituais. Ou você é um ser espiritual ou não. Não tem meio termo. Nós somos espírito, alma e corpo. Você não é corpo, alma e espírito. O teu corpo, a tua alma é a tua parte menor. A nossa carne, mas um dia ela vai para o cemitério. Amém? Misericórdia, na verdade, né? Mas é real, amados. Depois que você entende, amados, que a morte não é o fim de todas as coisas. Aleluia. Porque nós nos relacionamos com Deus eterno, amados. Um Deus que está ansioso para nos abraçar. Amados, eu anseio por aquele dia que nós vamos ter corpos glorificados. Corpos glorificados, amados. Alguns de nós já estão naquela fase de sentir canseira, né? Sentir canseira. Mas um dia nós vamos estar na presença do Senhor, amados, e o Senhor vai dar um upgrade no nosso ser. Nós vamos estar com o nosso corpo glorificado. E nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. Aleluia. Então, amados, com esse coração eu quero que você nessa noite se achegue a essa mesa para nós cearmos. Se achegue, amados, com expectativa, se achegue com entendimento do que significa essa mesa, amados. Em nome de Jesus. Amados, eu tenho algo para derramar nessa noite, só que eu não sei que texto que eu abro. Aleluia. Tem tanto texto que eu posso abrir, amados. Todos os caminhos nos levam a Jesus. Sabia que a Bíblia inteira nos leva para Jesus? Desde Gênesis, Apocalipse, está Jesus sendo revelado, amados. Aleluia. Mas eu estou com algo queimando no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Nós estamos vivendo num tempo, amados, muito singular. Um tempo muito interessante. E eu quero... Abra comigo em Efésios, eu quero começar por aqui. Efésios no capítulo 2, verso 8, por favor. Efésios. Aleluia. Na verdade, eu quero falar hoje um pouco a respeito do profeta Elias. Mas eu preciso criar primeiro aqui
Nós precisamos criar um pano de fundo para aquilo que o Senhor quer falar. Efésios 2:8, amados, e 9. Eu quero que você me dê toda a sua atenção nessa noite, por favor. Você tem que entender que você não está só num culto novamente. Ah não, a semana que vem tem outro culto e outro culto. Não, amados. Você não pode ser um colecionador de culto, amados. Você tem que ser transformado pela presença, transformado pela palavra. Então nessa noite recebe essa palavra, amados. Diz assim, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga comigo, dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa eu ler de novo esse texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por compartilhar conosco, Senhor, os segredos eternos. Senhor Deus, abrimos nosso coração para receber a boa semente, Pai, que o nosso coração seja como uma boa terra. Pai, usa a minha vida como um canal, como um instrumento, que eu não te atrapalhe, mas que verdadeiramente eu possa ser um instrumento afinado para Ti. Usa-me, Senhor Jesus, nessa noite. Abençoa-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo uma promessa de que Ele nos daria a sua salvação. Nós estamos vivendo num tempo, amados, conforme eu disse no início, um tempo muito estranho, onde fundamentos da nossa vida estão sendo abalados. Fundamentos da nossa fé são abalados em todo tempo, quando na verdade não deveriam ser. A salvação é um fundamento, amados, é algo fundamental, crucial para o cristão. E muitas vezes, amados, nós somos abalados até na nossa esperança da vida eterna. Amém? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã que ela queria saber a respeito da salvação, porque ela estava assim, vivendo um tempo muito conturbado na sua vida. E por que eu estou lendo esse texto e compartilhando essa palavra com você? O Senhor, amados, Ele disse que a Bíblia diz que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vocês já conhecem, que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Paulo vem, amados, e ele dá assim, ele abre, amados, o nosso entendimento, ele diz, olha, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A palavra dom é presente, diga comigo, presente. Diga de novo, presente. Amados, a salvação, ela é um presente de Deus. Você não faz nada para merecer. Alguém fez algo para merecer a salvação? Não. É um presente, amados. No teu aniversário, você faz alguma coisa para receber um presente? Não, você só faz aniversário. E você recebe um presente por quê? Porque é o teu aniversário. Porque nós amamos você e nós queremos te dar esse presente. Então, amados, a salvação, ela não vem porque você faz algo. Por isso o apóstolo Paulo, ele frisa, ele deixa muito forte isso. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu mereço ser salvo porque eu tenho muitas obras. Não, amados. É de graça, é um dom, é um presente. Não de obras, não através de obras para que ninguém se glorie ou para que alguém pense algo. Mas então aonde que entram as obras, amados? Depois que nós somos salvos, amados, depois que nós temos a salvação, nós entramos em um processo em Deus chamado santificação. Diga comigo, santificação. Diga de novo, santificação. Aleluia.
Deus começa um processo na tua vida. E nesse processo de santificação é que vem as obras. Nesse processo de santificação as obras começam a aparecer. Por isso que o texto parece que ele está se conflitando. Ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitos para obras. Mas como assim? Não é por obra, mas tem obra. Porque é um processo de Deus na nossa vida. Depois que você começa a santificação, Deus começa a transformar você. Tinha coisas que você fazia e você não faz mais. Tem pecados que você cometia e agora você já não está mais cometendo. Por quê? Porque a vida de Deus está em você e você está sendo transformado numa nova natureza, numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher, a imagem de Deus. Então você começa a ser aperfeiçoado, transformado, e aí nesse processo vem as obras, amados. Então as pessoas estão invertendo, elas pensam que para você ser salvo você precisa ter obras, mas não é verdade. Não é verdade. As obras, elas vêm como um processo depois. Porque eu sou salvo, aí eu tenho obras, amados. Aí você não vai ter obras debaixo de uma pressão para ser salvo, não. Você vai ter obras simplesmente, amados, porque Ele te amou. Porque Ele te amou. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele diz assim, nós temos esse fundamento que é Cristo. Aí ele diz assim, agora veja cada um como constrói sobre esse fundamento. O que é isso, amados? Obra. Veja cada um como está executando a sua obra sobre esse fundamento. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não está nem aí para as tuas obras. O diabo não está nem aí para as tuas obras. Sabe por quê? Porque as tuas obras, amados, não indicam salvação. O diabo, ele está de olho, sabe aonde? No nosso fundamento. Porque o apóstolo Paulo fala assim, se o que cada um constrói sobre esse fundamento é palha, feno, madeira, ou se o que alguém constrói sobre esse fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ele diz assim, o dia revelará, o dia com letra maiúscula, o dia revelará a obra de cada um, porque vai ser passado pelo fogo. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim, amados, se a obra que alguém executou, levantou, permanecer quando passar pelo fogo, amados, esse receberá galardão. Amém? Diga comigo, galardão. Aí ele diz assim, mas contudo, se a sua obra se perder, se consumir, sofrerá ele dano, mas ele será salvo como que através do fogo. Então o diabo não está nem aí para aquilo que você está construindo. Sabe por quê? Porque não vai influenciar na tua salvação. Vai influenciar no teu galardão. Então, amados, você decide. Você quer ter uma vida meia boca? Ou você quer mergulhar em Cristo Jesus? Você quer ser um religiosão? Paz do Senhor. Ou você quer verdadeiramente se apaixonar por Jesus? E você quer cantar cada letra que nós estamos cantando aqui, amados, como se fosse uma declaração de amor para Ele, e não algo decorado. Amados, é você que escolhe. O diabo não está nem aí para isso, amados. Pode ser frio, pode ser quente, pode ser o que for, amados. O diabo vai perseguir você de qualquer maneira. Se você for Paulo ou se você for, sei lá quem. O diabo vai perseguir, sabe por quê? Por causa do fundamento. O que o diabo quer bater, amados, é no fundamento, que é Cristo. Aí nesse processo de santificação que nós estamos, amados, você decide. Ou você mergulha em Deus, ou você vive na superfície. Ou você constrói obras em palha, em feno, em madeira, ou você constrói com pedras preciosas, ouro. Essas coisas estão escondidas, amados, são as coisas profundas. A madeira, amados, você vê aqui, ó, fácil, ó, uma árvore ali, ó, madeira. Mas você não vê o ouro facilmente, amados. Por quê? Porque tem valor, está escondido. E é disso que fala a palavra de Deus. Você tem que estabelecer um relacionamento profundo com Deus. Então você decide, amados. Ah, pastor, e se eu viver uma vida meia boca, então? Amados, simplesmente, um dia, o fogo revelará, amados. Hoje nós não sabemos quem é quem aqui, amados. Mas um dia o fogo vai passar, amados. E Deus é um fogo consumidor. E Ele vai revelar quem nós somos. E as nossas obras.
E talvez nós tenhamos muito dano, mas a Bíblia diz assim, mas nós seremos salvos como que pelo fogo. Por quê? Porque não é de obra, para que ninguém se glorie. Mas o teu galardão, amados, você precisa entender. Ou você vai receber ou não. Ou você leva uma vida de qualquer jeito, ou você mergulha em Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nesse processo, amados, que Deus iniciou na tua vida, é um processo que dura a vida inteira. A vida inteira. É um processo chamado santificação. Você foi salvo, amados, e agora você entra num processo de ser transformado, lapidado por Deus. E é nesse processo, amados, que o diabo vem. É nesse processo que o diabo vem para bagunçar. Aí ele começa a bater aonde? No nosso fundamento. Ele diz, não é bem assim não. Eu lembro de um pastor, amados, lá no início da minha conversão. Ele disse uma frase para mim, amados, que mudou a minha percepção do mundo espiritual. Ele disse assim, Maurício, o diabo quando ele não pode te esfriar, ele põe mais fogo em você. Ele disse assim, quando o diabo não pode te esfriar, ele põe mais fogo. O que isso quer dizer? Quando você está firme com Deus, amados, você está firme no fundamento que é Cristo. Então o diabo vem e fala assim, não está bom ainda, faça mais, mais obra, mais coisas assim, sabe, para você cansar mesmo. Porque a tua salvação depende disso, você precisa fazer alguma coisa para você merecer a salvação. Não, amados, é um presente, Se você pagar pelo presente, aí já não é mais presente, é verdade ou não é? Eu dou uma camisa para o Cícero. Cícero gosta muito de camisa, né, Cícero? Eu dou uma camisa, Cícero, tá para você um presente. Aí o Cícero mete a mão na carteira e fala, não, eu quero pagar. Já não é mais presente. Aleluia. Talvez alguém diga assim, pastor, mas será que é assim, pastor? Será que é tão fácil? Será que é tão simples assim, pastor? Será que eu posso verdadeiramente então desfrutar da salvação do meu Senhor? Lá em Apocalipse diz lá, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, eu acho que eu posso perder a qualquer momento. Eu tropeço ali e já perdi minha salvação. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Amados, olha, por muito tempo, amados, eu abria nas cartas lá do Apocalipse. Carta à igreja de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, ok? Amém? Amados, existe uma coisa muito interessante, quando você lê todas as cartas, todas elas começam assim, ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Essas cartas foram endereçadas ao pastor da igreja, amados. E a coroa que a Bíblia fala ali, amados, não é salvação. A coroa fala de autoridade. Cuidado para que ninguém tome a tua autoridade, você perca a tua autoridade. Então muitas vezes, amados, a gente começa a tomar coisas que não são para nós. Imagina você chega na casa da tua mãe e tem lá na gaveta dela, você abre, tem uma carta lá. Endereçada para quem? Para tua mãe. Você não vai pegar a carta e falar assim, olha que legal, uma carta para mim. Não, a carta não é para você, a carta é para tua mãe. Então compreenda, amados, quando que a Bíblia está conversando conosco, o que ela está nos revelando. As pessoas, elas querem, amados, as pessoas fazem força para catar entendimento que fale que nós não somos salvos dessa maneira, não. Eu acho que é mais difícil, pastor, eu acho que tem que carregar uma cruzinha assim, para ser salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas então o que acontece conosco na jornada, amados? E é disso que eu quero falar nessa noite. Quando você está nessa jornada, quando você está se santificando para o Senhor, quando você está gastando a tua vida, e você não é perfeito, amados. Nós estamos crescendo na estatura do varão perfeito, mas nós não somos perfeitos. Jesus é perfeito. E nesse processo de santificação, amados, o diabo vem sorrateiramente. E aqui ele vem, amado, tentando roubar de nós a nossa alegria, o nosso vigor, a nossa força. E nós estamos vivendo tempos, amados, curiosos. Amados, nós estamos vivendo dias assim, assombrosos. Nós sentimos assim uma opressão inundar o nosso coração. Nós sentimos uma tristeza inundar o nosso coração. Hoje nós estamos ouvindo, amados, assim de uma maneira muito comum, pessoas com depressão dentro da igreja.
Mas Jesus é uma vida abundante. Então como que nós estamos sofrendo tanta angústia e depressão, pastor? Ao ponto de líderes espirituais, pastores, se suicidarem. Por que a gente sofre tanta opressão, tanta oposição? Por que vem algo dentro de nós ao ponto de fazer com que a gente ache que nós não temos nem a nossa salvação garantida? Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Amados, muitas vezes nós usamos esse texto para falar carne e sangue é o meu próximo. A minha luta não é contra a carne ou sangue falando do meu próximo, mas a carne e sangue também sou eu. E muitas vezes eu estou lutando contra mim mesmo. Amados, eu estou sendo o meu próprio adversário. Sabe por quê? Porque o diabo está nos enganando a respeito de quem nós somos em Deus. E a tua luta não é contra carne ou sangue, contra carne ou sangue, contra carne ou sangue, contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Ele é o teu adversário. Ele vai sempre vir, amados, com uma ideia diferente dentro de você, sempre trazendo confusão. E o que o diabo mais quer fazer, amados, é manchar o caráter de Deus, o amor de Deus. É como se alguém muito amável te desse um presente e você ficou tão feliz, porque você se sentiu amado por aquela pessoa. Puxa vida, essa pessoa lembrou de mim. Aí vem alguém e diz sorrateiramente, não, ela só está com você por interesse. Aí aquilo se enfraquece dentro de você. É assim ou não é? Amém? Ou é só comigo que acontece? Mas às vezes eu acho que vocês são meio de outro planeta. Porque eu falo uns negócios, vocês fazem assim, ó. É assim que acontece, amados. Os nossos relacionamentos. Uma das coisas que eu mais aprendi, amados, é valorizar relacionamentos. E nunca julgar por coisas externas. Quantas vezes você se relaciona com alguém e você se identifica, pá! Se identifica com alguém e fala, meu Deus, que benção. Aí você começa a se relacionar. Aí um dia vem uma voz e diz para você, não é assim. O diabo sempre quer frustrar as coisas de Deus em nós. Então, amados, o que o diabo quer fazer? Ele quer manchar a imagem de Deus dentro de você. Então ele vai dizer para você, não, Deus não te ama. Não é assim não. Não é de graça. Você acha que é um presente, mas você é louco de tranqueira. Como que o Deus Todo-Poderoso, que é santo, daria um presente para você? Não, você tem que merecer. E amados, eu estava essa semana assim, nossa, foi uma semana muito pesada, nós estamos orando. Nós temos uma programação na igreja 3 dias na semana. Terça, quarta e sexta. E nós estávamos numa dessas madrugadas buscando ao Senhor, buscando com muita força, e nós levantando um clamor. E aí o Senhor me trouxe a imagem do profeta Elias, amados. E o Senhor falou para mim, você precisa estudar sobre Elias, você vai entender um pouco do que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo. O profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, amados. A palavra de Deus diz assim, depois que o profeta Elias foi lá, amados, e ele venceu aqueles profetas de Baal, 450 profetas, falsos profetas. E ele matou aqueles falsos profetas, ele restaurou o altar, a adoração a Deus, e o povo gritava, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Restaurou a comunhão do povo com Deus. A Bíblia diz assim em 1 Reis 19, eu quero que você abra comigo, agora pode abrir tua Bíblia, em nome de Jesus. Esse texto aqui é muito importante, 1 Reis, capítulo 19, para que você possa compreender. O tempo que nós estamos vivendo, amados, são dias maus. 1 Reis 19 diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles.
Verso 3, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou, lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Longo. Diga comigo, longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois o terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois o fogo um cício, ou seja, um sussurro, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém, amados? Olhem aqui para mim agora. Que fazes aqui, Elias? A jornada que Deus tinha para Elias não era naquela direção. Mas Elias estava fugindo, amados. Deixa eu dar um pano de fundo aqui, amados. Por muitas vezes, amados, eu entendi a história de Elias como uma depressão. Elias, assim, ficou deprimido. Ele sofreu um grande abuso emocional, ele ficou deprimido, então ele fugiu. A Bíblia diz que ele venceu lá os profetas. Mas de repente, amados, debaixo de uma sentença de Jezabel, amados, ele tremeu. E ele temeu pela sua própria vida. E a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto. Amados, deserto fala de um lugar onde você fica isolado. Fala de isolamento. Amados, isolamento, amados, é o primeiro estágio de alguém que está entrando em depressão, de alguém que está se desesperando da sua própria vida. Isolamento. Amados, você não vai para um deserto para encontrar pessoas. Amém? Você não diz assim: estou indo lá para o deserto que vai ter uma festa lá. Só Deus faz festa no deserto. O deserto é um lugar onde não tem nada. Então se ele foi para o deserto é porque ele queria se isolar. E aqui que começa. Depois do deserto ele foi para uma caverna, amados. Caverna é um lugar para você se esconder. Uma pessoa que quer se esconder, ela não quer ser vista, ela não quer ter relacionamento, amados. Depressão, tristeza. E esse sentimento vem, amados, dentro de nós muitas vezes para roubar de nós, amados, a nossa santificação, a nossa comunhão, o nosso crescimento. Então, amados, quando você para de crescer, você fica estacionado. Aí, amados, só que você não fica apenas estacionado, você começa a retroceder, e você começa a duvidar das coisas que você já recebeu, e começa a bagunçar dentro do teu ser, amados, e você já começa a não entender mais os propósitos de Deus. E para mim, Elias é uma figura de alguém que verdadeiramente, amados, está num nível de estresse, de angústia muito grande, amados. A Bíblia diz que ele pede para si a morte. Amados, Elias ele foi levantado como um herói, um tempo atrás, um herói. Aí no outro dia ele estava pedindo a morte, sabe por quê?
Aí eu entendi algo, amados, e eu quero que você agora preste bem atenção nesse momento da mensagem. Amados, não é só por causa de uma perseguição, não é só por causa de um desânimo, mas por causa de uma opressão maligna, por causa de uma operação espiritual. O que aconteceu com Elias, amados, não era uma depressão qualquer, era uma operação maligna. Jezabel, amados, é uma figura de uma potestade. Jezabel, amados, um dia nós podemos trazer uma mensagem, um estudo muito mais profundo a respeito dessa influência de Jezabel nos nossos dias. Mas Jezabel, amados, é uma influência maligna, satânica. Jezabel, amados, a Bíblia diz que ela era filha de... Eu até anotei aqui, para eu não me perder. Olha só. Tem um texto que não precisa abrir, mas eu vou ler. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, está falando de Acabe, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Filha de Baal, consagrada, amados, para Baal, consagrada, amados, para demônios. Então ela carregava, amados, uma entidade espiritual muito poderosa. Aqueles sacerdotes, amados, aquilo lá era a fichinha, mas o que ela carregava era algo muito mais poderoso. E essa entidade, amados, essa influência espiritual se levantou contra ela. E por isso, amados, ele sentiu aquele impacto tão profundo na sua alma, ao ponto dele desejar a morte. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, nossa luta não é só um texto para nós decorarmos. Eu preciso que nessa noite caia como uma bomba no teu coração. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Quando você vem para a igreja, quando você vem adorar Jesus e você levanta suas mãos, amados, há potestades, há principados em Curitiba que recebem a adoração. E quando nós estamos, amados, levantando as nossas mãos para o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, começa a haver uma batalha espiritual. Porque você deseja Deus e você quer crescer em Deus. E o diabo sabe, amados, que quando nós vamos para Deus, amados, nós nos tornamos uma ameaça. Ameaça. Entenda isso. Ameaça. Elias, amados, ele não era só um profeta, ele era uma ameaça. Lá vem o perturbador de Israel, eles falavam de Elias. Lá vem o perturbador, ele não era perturbador de Israel, ele era perturbador das regiões celestiais, não de Israel. Mas o diabo quer mentir para nós. O diabo fala, lá vem o perturbador de Israel. Não, cara, aqui você não vai plantar, não, mentira. Elias era um perturbador das regiões celestiais e por isso, amados, veio uma força tão grande. Você nunca parou para pensar? Como que pode um homem como Elias, amados, Elias era o profeta. Mas Elias, ele não morreu. Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Aleluia. Quantos gostariam de passar por isso? Aleluia. É lógico. É lógico. Então Elias não foi um homem qualquer, amados. É que a gente lê a Bíblia, amados, com a nossa cabeça ocidental, com a nossa cabeça de YouTube, de Facebook. Amados, sai do Facebook, sai do YouTube um pouco, vai para a Bíblia, se apaixone por Deus. Começa a deixar que a eternidade comece a entrar no teu coração, amados. Pare de saber, amados, o que está rolando na internet, começa a saber o que está rolando no mundo espiritual. Se entregue para Deus, amados. Elias não era perturbador de Israel, mas um perturbador das regiões celestiais. Principados e potestades, amados. Baal tinha perdido 450 sacerdotes. Não eram adoradores qualquer. Eram sacerdotes. Então o que aconteceu, amados? Por isso que ele desejou a morte, mas ele sentiu um impacto muito forte. E eu preciso que você compreenda, irmão e irmã, você que está aqui nessa noite, o diabo está de olho em nós. O diabo está de olho em nós. O diabo, amados, ele tem estratégias.
Olha como que Jezabel fez. Ela não foi até Elias, ela mandou um mensageiro. Diga comigo, mensageiro. O diabo, amados, ele está de olho em você, só estudando você. Está dando uns glória mais forte agora. Entendi. Já está num shurikandas ali já. Recebendo dom espiritual. Já está visitando os pobres, se importando com o próximo. Uma vida mais altruísta e menos egoísta. Olha que legal. Já está dizendo que ama o pai, a mãe. Olha só, já está se importando. Olha só. O diabo começa a olhar, amados. Mas ele não vai vir contra você. Ele vai mandar um mensageiro. Aí de repente, amados, o que é um mensageiro, amados? Alguém que traz uma mensagem. Então como que muitas vezes vem a mensagem, amados? Alguém se levanta contra você para falar mal de você. Mas eu vou dizer uma coisa para você, assim, Maurício, eu não sei se com você é assim. Às vezes aonde eu mais me entristeci na minha jornada cristã, às vezes que eu mais me entristeci, amados, as coisas que mais tocaram meu coração foi quando alguém se levantou para falar mal de mim. Para falar mal de mim. Aquilo me entristeceu meu coração. Então, amados, o que é isso? É um mensageiro do inferno. É um mensageiro do inferno. Porque, amados, você não pode se levantar para falar mal de ninguém. Você não pode se levantar, você não pode emprestar a tua boca para o diabo. Você não pode emprestar a tua boca para Jezabel. Alguém vem falar de algum irmão e fala, é mesmo, né? Eu percebi isso. Não, amados. A nossa boca é para glorificar Deus. Glorificar o Senhor. Fuja de rodinha, amados, de escarnecedores, de fofoqueiros. Fuja. Não se alegre com essas coisas mundanas e malignas. Então o diabo nunca vai vir, amados, ele manda sempre um mensageiro. Ele manda um mensageiro. Ela diz assim, né? Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Aí Elias teme, amados, e foge, deserto, caverna, e nós estamos assim muitas vezes, amados. Estamos nos isolando, estamos nos escondendo, mas eu vou dizer uma coisa para você, amados, o cristão não se esconde. Amados, a caverna não foi feita para nós. Você pode até ter passado um dia pela caverna, mas isso é transição. O cristão, amados, ele não foge para a caverna. O cristão, ele marcha para Jesus. Nós não estamos fugindo, nós estamos marchando. Nós não estamos retrocedendo. A Bíblia diz, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Eu sou daqueles que avançam. Mesmo que eu estou angustiado, mesmo que eu estou triste, mesmo que eu estou com aflição, eu estou avançando, amados. Por isso o Senhor fala, Elias, o que você está fazendo aqui? 2 vezes, Elias, o que você está fazendo aqui? O que o Senhor está dizendo para nós hoje? O que você está fazendo aqui? Eu já falei para você, vai, marche, continua. Eu sou contigo. Pare de ouvir o que o diabo está dizendo. Pare de dar crédito ao diabo. Busque a minha presença. Mas você sabe como que o diabo faz? Ele fala dentro de nós como se fosse a nossa própria voz. Irmãos, você precisa se apegar. Você precisa entender o que você está fazendo. Você está construindo algo, você está se santificando, amados. Você está se santificando. Neemias, o livro de Neemias fala da reconstrução do muro. Amém? E da reconstrução das portas. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Sabe? Jerusalém estava exposta aos inimigos. Então Deus levanta Neemias, ele vai lá, ele começa a reconstruir, amados, o quê? Reconstruir as defesas. Então deixa eu falar uma coisa para você, muitos de nós como cristãos, a gente pensa assim, não, estou levando a minha vida, tá tranquilo. Você tem que entender como é o teu processo de santificação. Você está reconstruindo muros. Sabe como que eles reconstruíam os muros, amados? Com uma ferramenta de trabalho e uma de guerra. Uma ferramenta de trabalho e uma de guerra. Sabe por quê? Porque o diabo olhou
E o diabo começou a oferecer resistência para aquela construção. Sabe por quê? Porque é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos reconstruindo. Nós estamos construindo, amados, as nossas defesas. Nós estamos se fortalecendo em Deus. Se fortalecendo em Deus. Então o diabo fala, não vou deixar barato. Não vou deixar barato. Esse é o nosso processo hoje, amados, de santificação. Você tem que entender que enquanto você levanta o teu muro, o diabo vem contra você. O diabo vem contra você. Então pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para a carne ou sangue, mesmo que seja a tua carne e o teu sangue. Olhe para o Senhor, olhe para Deus. E não deixe de construir, amados. Não deixe de reconstruir, não deixe de construir, não deixe de construir. O Senhor é contigo. Amados, eu estou aqui hoje para dizer para você, Deus é contigo. Amados, Deus é contigo. Deus é contigo. Eu estou aqui nessa noite como um profeta para dizer para você, Deus é contigo. Deus é contigo. Não pare o processo de Deus na tua vida. Pare de duvidar, amados. Tem gente que enroscou lá atrás na salvação. A pessoa está duvidando. Compreenda o que Deus está fazendo. Você está num processo de ficar cada vez mais parecido com Jesus. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então por que, amados, que nós caímos nessas artimanhas do diabo? Por que nós caímos nessas artimanhas? Nós estamos crescendo, amados, para ficar cada vez mais parecidos com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele andava por todo lugar fazendo o bem. O que Deus quer que você faça, amados, é que você comece a fazer o bem. O que você recebeu de graça, comece a dar também. Aleluias. Comece a olhar para as pessoas, amados, e imaginar que elas são um alvo da salvação de Deus. O nome Jesus, Yeshua, quer dizer Jeová é salvação. Jesus tem salvação até no nome. Você tem que levar Jesus para as pessoas. Você tem que olhar para as pessoas e entender, amados, que Deus quer salvar. E não que Deus, por qualquer coisa, Deus quer tomar a tua salvação. É por isso que nós não pregamos o Evangelho, amados. A gente pensa assim, não, eu vou falar da salvação para alguém, nem eu tenho certeza da minha salvação. Por que, criatura? O que mais Deus tem que fazer? Você tem que andar nessa terra, amados, como alguém que recebeu uma dádiva de Deus. E você tem que repartir o que você recebeu, amados, como alguém que tenha uma dádiva também para dar. Reparta Jesus. Quem é Jesus? Jeová é a salvação. Comece a falar, amados. Às vezes a gente vê pessoas assim, totalmente virada, né? Virada. E você pensa assim, nossa, né? Essa pessoa precisa tanto de Deus. Então fale de Deus para ela. Fale de Deus para ela. Fale de Deus para ela, amados. Essa pessoa é muito dura de coração. Fale de Deus para ela. Às vezes as pessoas são duras de coração, sabe por quê? Defesa. Defesa. Elas se blindaram contra o mundo, amados. Então elas levantam defesa. Mas Deus começa a falar do amor de Deus, amados. Deus sabe como fazer. Ah, mas eu não buscava Deus, eu nunca busquei Deus. Tem pessoas que buscavam, eu vejo testemunhos tão bonitos, as pessoas falam assim, eu acho que eu já nasci assim, querendo Deus. Eu não, amados. Eu não buscava Deus. Muito pelo contrário. Eu era meio que igual Paulo, assim, apesar que Paulo era um cara assim, né? Fariseu. Mas eu era um alienado, amados, eu não queria Deus. Eu não queria Deus. E de repente Deus veio e se apresentou para mim, amados, e transformou a minha vida. Transformou a minha existência. Amados, transformou a minha existência. Amados, isso fez muito bem para mim. Hoje eu tenho família. Hoje eu tenho vocês, os meus irmãos. Eu lembro que quando eu me converti, eu perdi todos os meus amigos. Eu sempre falo isso, né, amados? Eu me converti, eu perdi todos os meus amigos. Isso que dá andar com Jesus. Mas aí eu ganhei uma baita de uma família. Aleluia. Irmãos maravilhosos que nos amam, amados. Amados, eu preciso compartilhar isso com o mundo. Por isso que hoje eu estou feliz de estar na internet, amados. Que as pessoas recebam essa palavra. Que Jesus as ama. Jesus é salvação. Jeová é salvação. Deus, Ele quer se revelar como salvação. E não como alguém que quer ver uma falha em você para tirar a tua salvação.
Amados, é fácil ver falha em nós, amados. Então a minha palavra para você nessa noite é: se levante. Se levante. A minha palavra para você nessa noite é: se levante. Não fique nesse lugar, amados, de isolamento. Não fique mais nessa caverna. Corra para o Senhor. Desfrute de Deus. Se apaixone por Deus. Construa algo verdadeiramente profundo em Deus. Você tem a opção de ser um crente meia boca. Todos nós temos. Mas entenda, amados. Entenda que você está desenvolvendo, amados, esse relacionamento com Deus. Se aprofunde nisso. Venha com expectativa para o culto. Gaste tempo na tua casa, separe um lugar para você buscar a Deus. Busca Deus na madrugada. Busca Deus, amados. Busca Deus mais do que você busca o mundo. Chega de ficar parecido com o mundo, amados. Quando você vem para Jesus, você fica diferente do mundo. Aí um dia você vai para o mundo de novo, fazer as coisas do mundo, e aquilo já não está mais em você. Aquilo não está mais em você. Porque a vida de Deus é muito melhor. É muito melhor. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Amados, vamos ficar.